Oi, gente, bom dia. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de geografia de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 8, falando sobre o Japão e os tigres asiáticos. Na aula anterior, nós falamos sobre os aspectos físicos do Japão e hoje nós vamos estar falando sobre os tigres asiáticos. E aí, a primeira coisa é sobre a denominação tigres asiáticos. Essa denominação, ela vem devido a alguns países que tiveram um processo muito rápido e agressivo com relação ao desenvolvimento industrial, a partir ali da década de 60. Então, a partir disso, eles começaram a ser conhecidos e chamados como de tigre asiáticos. Quais são esses países? Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. O que é que esses países eles têm de tão especial para serem chamados assim, de tigres asiáticos e para ter um desenvolvimento tão rápido? Esses países eles vão trilhar um caminho de desenvolvimento industrial daquele momento muito diferenciado em relação a outros territórios do mundo. Tanto que eles vão ser chamados de produção para exportação, que eu coloquei no primeiro slide aí para vocês. Esses países eles vão se dedicar a uma industrialização visando sempre a exportação, por isso que eles são chamados de produção para exportação. E aí, quais são os fatores que favorecem esse crescimento? A primeira coisa é em relação à Guerra Fria. É importante pensar que a disputa entre o socialismo e o capitalismo no mundo, os tigres asiáticos, eles entraram nesse contexto. Era preciso manter na Ásia bases capitalistas muito fortes. O Japão já estava nesse processo de reconstrução econômica após a Segunda Guerra Mundial, após ele serem atingido por duas bombas que vieram dos Estados Unidos. E os tigres asiáticos, eles vão surgir como territórios capitalistas na Ásia. E por serem territórios capitalistas, eles vão receber bastante investimentos externos. Um outro ponto é com relação a essa parceria que vai acontecer entre os tigres asiáticos e o Japão. Essa parceria ela vai ser extremamente importante porque a ideia de fortalecer esses territórios asiáticos vai ser no intuito de que o socialismo não avance no continente. Então, acabou que os tigres asiáticos eles vão se beneficiar com a Guerra Fria. Outro ponto é com relação a essa atração de investimentos externos. Esses territórios eles vão oferecer às empresas vantagens que vão vir de outras nações. Então, a ideia dos tigres asiáticos era baratear os custos. Então, esses países eles vão oferecer um pacote clássico: impostos baixos, boa infraestrutura no processo de atrair investimentos para exportação. Então, não tinha como dar errado. E é como eu falei para vocês, um fato que vai favorecer esse crescimento vai ser a produção para exportação. O Japão seguiu esse modelo e os tigres asiáticos não vão fazer diferentes. Eles também vão seguir essa ideia de produzir para exportar. E um outro ponto é com relação à cultura do continente asiático. A mão de obra, além de ser muito numerosa, ela é muito barata. E isso, como eu falei para vocês, ela está diretamente ligada à ausência de leis trabalhistas e ambientais. Sem contar, como eu falei, que a cultura asiática, com a valorização do trabalho, a ideia da eficiência, se trabalhar com vontade para ajudar o país, e todo esse conjunto ele vai favorecer o capital estrangeiro entrar no país. Então, a mão de obra, além de ser numerosa, ela é barata. Existe uma cultura da valorização do trabalho, essa ideia de trabalhar para ajudar o país, e a ausência de leis trabalhistas e ambientais. E, por último, vai ter fortes investimentos no setor da educação, porque no continente asiático, principalmente no Japão, nos tigres asiáticos,
existe uma ideia de que se você investe na educação, você vai conseguir uma mão de obra mais qualificada e eles também vão alcançar um desenvolvimento de novas tecnologias, né? Faz total sentido. Você investe na educação, temos pessoas mais qualificadas e automaticamente nós conseguimos desenvolver novas tecnologias, porque, enfim, teremos pessoas mais qualificadas. Então, desde 1960, os tigres asiáticos eles entraram nesse projeto de crescimento industrial, mas eles não foram bobos de nenhum momento, porque com o passar do tempo, esse crescimento baseado na captação de capital estrangeiro, né, esse crescimento baseado voltado para o mercado estrangeiro, ele vai se transformar também no crescimento industrial apoiado no capital nacional. Então, o capital estrangeiro ele vai influenciar no capital nacional. Quando eu falo em capital, nós estamos falando de dinheiro, certo? Então, grandes investimentos em educação que geram novas tecnologias, isso vai beneficiar o próprio capital nacional. Claro, as transnacionais, elas continuam nesses países, mas os tigres asiáticos, eles vão ter as suas próprias transnacionais. Inclusive, é nesse momento que eles vão influenciar novos países que vão ficar conhecidos como os novos tigres asiáticos. Quais são esses novos tigres asiáticos? Vietnã, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Então, percebam, né, ficou um ciclo. Primeiro, o Japão cresce economicamente no seu pós-guerra. Ele influencia os tigres asiáticos, 4 países, né, que formam os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles se desenvolvem rapidamente, têm uma educação muito boa e agora eles vão influenciar os novos tigres asiáticos. Então, a partir da década de 1990 e início dos anos 2000, esses 5 países eles vêm trilhando os mesmos caminhos dos tigres tradicionais. Esses novos tigres asiáticos são territórios que vão oferecer grandes vantagens, como a mão de obra barata, atraindo empresas estrangeiras e produzindo para a exportação. Só que os novos tigres asiáticos eles vão sofrer duras críticas com relação, por exemplo, ao investimento da educação. Eles não vão investir na educação, tanto que isso vai acabar que a população ela não vai sair da linha da pobreza. Mesmo tendo um grande crescimento industrial, a população nesses países, Vietnã, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas, continua na linha da pobreza. Então, são países que não vão conseguir evoluir no desenvolvimento humano. Conseguem evoluir no desenvolvimento econômico, mas não conseguem desenvolver a parte humana, parte social, certo? Então, percebam essa diferença entre os tigres asiáticos, os tradicionais, os 4 países que eu falei para vocês no início, e os novos tigres asiáticos, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Oriente Médio, que é o capítulo 9. O Oriente Médio que, enfim, tem várias críticas com relação ao Oriente Médio. Na próxima aula, nós vamos adentrar nesse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.